Nós começamos agora com o Dr. Everton, fisioterapeuta, atende na clínica ortopédica aqui em Limoeiro. E ele vai falar um pouco para a gente o que é artrose, auxiliar cultural. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Tudo bem. É um assunto muito importante, principalmente em relação ao que acontece aqui na cidade. Não só na cidade, em relação a toda a região. Nós vemos hoje a artrose relacionada muito à questão dos idosos. Muita gente procurando os consultórios com problemas nos joelhos e não tem a ideia do que é a artrose em si. De uma maneira muito simples para todo mundo imaginar em casa, você passa a pensar que a artrose é um encontro de dois ossos, duas peças que elas começam a se chocar e gerar um grande desgaste. De uma maneira muito simplificada, é basicamente isso. Hoje em dia, já falando em relação um pouco ao tratamento disso, o pessoal ainda tem muito a ideia de que a artrose nós temos que fazer exercícios, fazer caminhadas, e não é bem por aí. Como eu falei, duas peças que estão se chocando. Então, uma lógica muito simples. Se eu for mandar uma pessoa fazer exercício ou caminhar, fazer longas caminhadas, fortes exercícios, treinamentos musculares, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar a pessoa praticamente aumentar o impacto nessas articulações. Então eu tenho que ter um pouco de cuidado. Também não estou dizendo que a pessoa não precisa mais fazer exercício, não é isso. Ter um certo equilíbrio, primeiro, seria interessante. O ideal seria que você fizesse um realinhamento dessa articulação, ou seja, se o espaço está diminuído, você passar a ganhar um espaço articular para depois sim entrar no treinamento, em alguns exercícios, no treinamento muscular e outras coisas que a gente pode passar. Só quem tem artrose é pessoas idosas, de 50 anos, ou uma pessoa nova pode ter problema de artrose? Não, hoje em dia está começando cada vez mais cedo. É até interessante falar isso porque os jovens não têm ideia. Muitos jovens começam a ter alguns estralos, rangidos no joelho. Isso já significa que tem algum tipo de desalinhamento articular, algum probleminha naquele joelho. E alguém acha bonitinho ficar estralando o joelho, ficar rangendo, colocar a mão e tal. Na verdade, ali já teria que ser um fator de preocupação. Procurar um fisioterapeuta articular que vai dar uma olhada nesse joelho. Muitas vezes, por exame, não vai mostrar nada, vai tirar o raio-x, vai fazer uma ressonância, o joelho vai estar perfeito. Sendo que existem testes articulares que nós podemos fazer, existem as medidas articulares, vamos fazer os testes e a partir daí vamos dizer, olha, seu joelho está com um certo problema, com um desalinhamento articular em tal região e tem como a gente reverter isso. Quanto mais novo fizer esses testes, melhor. A gente, na analítica, na fisioterapia articular analítica, a gente fala que a artrose é como se fosse a cárie das articulações. Se você tem que ir ao dentista desde criança para cuidar das articulações, o ideal seria que você fosse a um fisioterapeuta articular a partir de mais ou menos 9, 10 anos de idade, que é quando você atinge a maturação óssea, para você começar a dar uma olhada nas suas articulações ano após ano. Pequenos desalinhamentos podem causar dores, gerar artrose, gerar tendinite e outros problemas. Então, a partir de uma certa idade, você deveria ir regularmente nesse fisioterapeuta articular para cuidar. Então, não é só idosos, os jovens estão começando cada vez mais cedo. Jovens, atletas principalmente de alto rendimento, que tem um desgaste muito grande de articulação. Então é isso, todas as idades estão sendo acometidas pela artrose. Aquela questão da bolacha do joelho está solta. O que foi que aconteceu quando diz assim, a bolacha do joelho está solta? Não é nem que está solto, aí tem que ser bem avaliado. Pode ser uma questão de desalinhamento articular ou algum problema ligamentar. Aí seria interessante você ir ao ortopedista, dar uma olhadinha, fazer os exames corretamente e a partir daí você pode detectar. Outra patologia que está totalmente relacionada à artrose, já que você falou da patela, da bolachinha de joelho, entre aspas, é relacionada à condromalácia patelar. Alguns pacientes, principalmente idosos, quando vão ao ortopedista, saem com esse diagnóstico, condromalácia patelar. Nada mais é do que a patela dele está encostando no fêmur e está tendo esse desgaste. A condromalácia também é uma consequência desse desalinhamento articular, ou seja, é uma artrose em si, mas que leva outro nome devido ao local. Condromalácia patelar, artrose do joelho,
tá na mesma área. O que foi que aconteceu? Eu estou com um problema de artrose. Faltou cálcio nos ossos, faltou eu caminhar muito, faltou o que para chegar a ter problema de artrose? Não, a artrose, por incrível que pareça, na maioria das pessoas é um processo natural, que acontece devido à conformação óssea da pessoa, devido ao dia a dia, ao trabalho da pessoa, se a pessoa usa mais articulação do que outra. Por exemplo, você ficar apoiado mais sobre uma perna, você vai parar em um lugar para descansar ou para observar qualquer coisa. Se você tem a mania de ficar apoiado só em uma perna, por exemplo, o lado direito, toda a cadeia do lado direito de articulações ela vai sofrer muito mais do que o esquerdo. Então todo o lado direito ele vai ter um desgaste maior e imagine o corpo como um amontoado de peças encaixadas perfeitamente. Se você coloca a pressão mais de um lado, todo aquele amontoado, toda aquela cadeia daquele lado começa a se desorganizar. E essa desorganização, esse desalinhamento vão gerando os desgastes. Então, a artrose geralmente vai ser relacionada a isso. Nós estamos passando por um problema que é a chikungunya, né? E dá dores em todo mundo. O cara fica arrebentado, fica em cima da cama, e quase anda de quatro, né? As dores nos ossos, chega a mexer com os joelhos. Está causando o quê? Por que a chikungunya vem atingir os ossos? A chikungunya, na verdade, é o vírus que vai atacar principalmente as articulações. Ela vai pegar qualquer articulação que esteja mais fragilizada. Por exemplo, quem tem uma artrose no joelho, quem tem, por exemplo, uma hernia de disco na coluna, ou artrose na coluna, qualquer desgaste na articulação no corpo, ele vai atacar mais aquela região por estar mais desgastado. Pela proteção da articulação não existir tanto quanto outros locais. Então, se ela já ataca a articulação e a articulação está com a proteção diminuída, você vai sentir muito mais dor, vai ter uma retração muito maior de toda aquela região. Não só a articulação, como a parte de tendão também. Está causando uma retração desses tendões, aí trabalhar longamente, alguns exercícios de baixo impacto ou até sem impacto para melhorar isso. Então, pessoas que têm chikungunya é muito importante na fisioterapia também. Não de início um movimento muito leve, mas depois de um tempo, quando começa a cronificar, ou seja, a pessoa chega a 2, 3, 4 meses e as dores ainda persistem, até por uma questão de uso contínuo de medicação, seria interessante as pessoas procurarem a fisioterapia para tratamento também. As pessoas estão auto-medicando em casa, a questão da chikungunya aí, tem uma medicação que é um analgésico, auto-medicando, há riscos? Aí é mais relacionado à parte médica, né? Toda a parte medicamentosa, você vai ao médico para procurar saber o que é que você pode utilizar ou não, até porque utilização de medicação sem orientação profissional é um perigo. Algumas pessoas têm outras patologias que podem estar associadas e podem piorar o quadro. Então, toda a parte de medicação voltada para a parte médica e a parte de dores e cuidar das articulações numa parte futura, quando estiver cronificando, pode ir para a fisioterapia que tem como dar uma cuidada nisso também. Doutor Everton, o senhor atende quais os dias aqui na clínica ortopédica? Segundas, quartas e sextas, das 7 da manhã às 11. Estamos aqui. Quem quiser saber mais um pouco sobre os tratamentos de joelho, das articulações no geral, principalmente essa questão da artrose que está cometendo muito as pessoas, só passar aqui que vai ser um prazer para a gente conversar.